Louvado seja Deus. Para iniciar, quero agradecer a Deus, né, pela vida do irmão que abriu a porta da sua casa para nos receber. Que Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. A irmã, né, que é o casal, os dois juntos. Senhor, aos irmãos que vão estar se chegando, sejam bem-vindos também. Ao Thales, né, a irmã Gislene, a irmã Leandra, a irmã Maria, o irmão Marcos, a irmã Nalva, né? Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. Obviamente, faltou aqui alguns irmãos, né, que são importantes estar também. Mas vamos estar em oração por isso, né? Fortalecer, por quê? Porque a gente precisa ter essa comunhão. Não existe. Sempre a gente tem visto, né, entendido. E quem tiver, por gentileza, no smartphone, abra aí no seu telefone, por favor, só para me ver como é que está a imagem aqui, como é que está a transmissão, se está bem ou não. Por favor, acabei esquecendo isso. E, ao mesmo tempo, a gente entendeu o propósito, né, a vontade de Deus, que nós vivermos uma comunhão que é contínua, diante do Senhor. Tá? Vivermos aquilo que é o propósito dele. E o propósito realmente é comunhão. Viver realmente na presença de Deus, buscando aquilo que Ele deseja para nós, né? A vida de amizade, de comunhão, de andar junto, seja nos momentos de tristeza, sofrer juntos, no momento de alegria, se alegrar junto também, tá? Mas vivermos isso de forma intensa, né? Meu irmão Sansão entrou, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus abençoe. Amém. Ok, joia, louvado seja Deus. Então a transmissão está acontecendo. Aí verifica, tá, se vai manter ou não, viu, irmão? Por favor. Aí você vê se sempre dá o toque para mim se está 100%, se não está, ok? Então, vamos louvar a Deus. Seja bem-vindo, a irmã Adriana também está entrando. Gislene, porque o Thales entrou ali, né? Então está ali também. Glória a Deus por isso. Outros irmãos entrando, curtindo aí. Glórias ao nome do nosso Deus e Senhor. Vamos estar louvando a Deus com cântico, para que dê tempo os nossos irmãos entrarem também. E depois a gente vai dar alguns avisos, algumas orientações. Vamos louvar o Senhor. Maranata. A minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és Santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, o irmão Carlos, né, Eduardo, que Deus abençoe, Franco, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida dos irmãos. Também a nossa irmã Vera Pimentel, que está assistindo, que Deus abençoe a irmã Vera, em nome de Jesus, derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, né? E essa semana possamos estar juntos aí estudando a palavra, orando e bem dizendo o nome do nosso Deus, que é sempre bondoso em todo o tempo. Vou dar alguns avisos que são importantes, né? E pedidos, na verdade, de oração que a gente precisa colocar diante do Senhor para essa semana, né? Semana que vem aí, os irmãos estejam intercedendo e orando. Por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro, né? Se assim Deus nos permitir, não. Sim. E a gente já vai ter o nosso espaço alugado, né? Já preparado. Nós temos algumas cadeiras, outras vão chegar do Poço de Caldas, né? Como doação, uma bênção para nós. Mas nós precisamos de ter um data show, né? Que é aquele projetor, né, do computador para uma parede, que vai ser importante para a vida da igreja. E vai começar o término dessa construção, né, que está lá naquela... Qual o nome daquela avenida do cemitério, irmão? Eu não sei como o nome da avenida. Aquela avenida do cemitério da cidade ali, né, que tem ali a rodoviária, aquela avenida do Canteiro Central. Então nós estaremos... a sede, né, futuramente aí, a partir de janeiro, os locais de culto da primeira igreja batista aqui em Campestre vai ser ali pós a rodoviária, né? Ali tem uma loja de carro, tem duas lojas de carro, revenda de carro do lado direito, né? Tem a igreja missionária, você passa, a igreja missionária sentido ali a escola Coronel Custódio, né? Então ali passou a rodoviária, passou a igreja missionária, logo à frente tem uma loja de revenda de carros. E na parte de cima da loja de revenda de carro tem um galpão imenso, né, que Deus nos preparou lá e separou isso. E vai estar sendo concluída a construção, né, piso, cerâmica, tudo. Que vai ser, nós somos os primeiros que vão estar lá. Então que os irmãos estejam em oração, intercedendo por isso, né, e também nós nos prepararmos. Aí nós vamos começar a divulgar, porque a gente precisa colocar lá a placa, né? E a placa vai ficar uma parte alta, bem grande mesmo, né? Com os refletores, e na lateral da porta de entrada lá, né, um outro refletor indicando que ali é uma igreja, né? Literalmente. Então o local é muito bom e a gente vai iniciar as nossas atividades enquanto igreja local, no sentido de templo, né, onde a igreja vai reunir ali naquele lugar. Então esteja em oração para que tudo transcorra da melhor forma possível. A gente precisa realmente ter a consciência da importância da comunhão, porque quando nós estivermos lá, né, nós precisamos fazer todo o movimento, né, de pessoas, de estarem, cada um convidando os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos. A gente tem a intenção de fazer uma inauguração, se assim Deus nos permitir. É a nossa igreja mãe vir em janeiro, né, pelo menos um carro, 2 ou 3 ou 4, não sei, lá do Rio de Janeiro, e a gente fazer uma inauguração em janeiro. Né? Então, orem, intercedam por isso e comece a mobilizar. Agora nós vamos entrar num ciclo mais ainda profundo, né? Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais crescer, né, como igreja. Deus quer quantidade, mas quer qualidade, né? Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: ah, pastor, Deus não quer quantidade, mas qualidade. Não, Deus quer quantidade com qualidade. Tá? De homens e mulheres arrependidos, transformados pelo poder do Evangelho, mas com o desejo de viver comunhão, né? Viver a congregação de Cristo, né? Viver esse amor que é pleno e contínuo, né? Todo dia, né? Buscando isso. E como é que faz isso? A igreja ela só cresce se ela multiplicar. O Marcos está com o tema da campanha do ano passado, né? Tempo de semear. Nós nos semeamos durante esses 1 ano e 8 meses, né? Semeamos, frutos vieram. Mas a gente pode crescer mais? Sim. Mas para tanto a gente precisa agora, enquanto igreja, cada um cumprir o seu papel, que é o quê? Semear, que é ser instrumento do Senhor para outras vidas. E aí nós vamos fazer um movimento mesmo, violento. Eu estou agora, para esse mês que vem, eu já não vou estar mais em, como é que é o nome? Botelhos, né? Na direção de Botelhos. Transferir essa responsabilidade para a igreja mãe,
né, para que eu tenha mais tempo. Lá já foi feito, tem um missionário lá, ele vai assumir aquela igreja, né, dar continuidade, e eu permanecer aqui para que nas quintas-feiras a gente venha pegar firme. Já conversei com o Marcos, né, Marcos? Então, o tempo vai estar sobrando aí na semana, passou a safra, a gente vai pegar firme, e outros que puderem também estar se envolvendo para nós darmos continuidade às visitas que a gente precisa fazer, aumentar o número cada vez mais, né? Vamos realizar alguns batismos nesse final de ano, mas queremos ainda crescer muito mais. Eu tenho um espaço lá para quase, vou dizer assim, umas 180 pessoas, provavelmente para mais, o espaço lá. Então, ou seja, se o espaço é para 180, nós temos que colocar 200 lá, né? E Deus fazendo, não nós, mas o Senhor fazendo e trazendo as pessoas para a presença do Senhor e buscando isso. Mas a gente vai buscar firme, né? Firme em união, em comunhão, viver isso cada vez mais de uma forma mais profunda, né? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Mas em dia 1º de janeiro, se tudo correr bem, já estiver pronta a construção lá, então nós já estaremos realizando a nossa mudança. Fica pertinho daquele trevo, onde tem uma padaria. Trevo do Alzeu aqui embaixo. Como é que é o nome? Trevo do Alzeu, todo mundo conhece. Trevo do Alceu, né? Alzeu. Alzeu. Alziro. Alziro. Alziro, né? No trevo do Alziro. Então ali vai ficar muito bom. Ali em frente, Fernanda, Lorde Fernanda. Isso. Tem até um restaurante próximo, assim, do outro lado, um pequeno restaurante, né? Restaurante da casa do Toninho. É bem na frente. Então vai ser uma bênção para a vida nossa e é um lugar adequado. Por quê? Porque a gente vê a necessidade de ter um local neutro. Os cultos da nossa quarta-feira vai continuar nas quartas-feiras. Nas casas, nos lares, né? E há algum evento que a gente possa criar nas quartas-feiras, pode acontecer de algum evento, a gente vai fazer alguma celebração nesse espaço, aproveitando o máximo que ele puder nos oferecer, né? Mas a realidade é exatamente essa. Nós teremos, né? E esse espaço já está fechado, mas a gente precisa da data show, a gente já tem alguns equipamentos, precisamos de uma caixa a mais, né? Nós temos a ativa, nós precisamos da passiva, né, para ficar bem montado. Precisamos do púlpito, o púlpito já está encaminhado, mas a gente vai mandar dar mais uma arrumada nele aqui, através lá do sogro da irmã Adriana, né? De pegar aquele púlpito, trabalhar todo ele para ficar bem bonito, né? E as outras coisas também. Então nós vamos lutar com isso, e peço aos irmãos que orem, e comecem também, né, aquela consciência do investir. Todos nós. O investimento que a gente está fazendo, na verdade, não é só para nós, né? Mas é para as crianças. Eles são o futuro da igreja. Por isso o investimento tem que acontecer, né? Cada vez mais. E vai vir muitas crianças, vai vir outros que vão crescer e vai se tornar membros futuramente, né? E ser instrumento de Deus para abençoar a vida da igreja como um todo. Mas é necessário a gente tomar essa consciência, para ser fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Naquilo que precisa, em missões, nas nossas campanhas, para a gente viver isso cada vez mais. O tema da campanha de missões do ano passado é tempo de semear, né? Mas o tema da campanha de missões desse ano, ser e fazer discípulos. E o discípulo imita quem? Cristo. E até nos imita, porque você vai poder discipular, a pessoa vai pegar características suas, não tem jeito, né? Então, é porque você está discipulando dia a dia. Mas ao que a palavra vai nos dizer no capítulo 11 de 1 Coríntios? Em versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo, faça aquilo que eu faço de melhor para Cristo. Então para nós não é diferente. Então o nosso tema é esse, a base é essa, né, de campanha de missões estaduais, que está finalizando, mas para nós da Missão Batista em Campestre, como nós somos da missão, da Junta de Missões Estaduais, a nossa campanha ela vai acontecer o ano inteiro, não vai parar, ano após ano, né? Por quê? Porque a gente precisa pensar que há outros campos a serem alcançados. Botelhos foi alcançado, não foi? Mas o investimento que aconteceu em Botelhos, que quando aqui eu cheguei e fui enviado para lá, foi de irmãos que contribuíram para que aquela obra abrisse. Essa obra está sendo aberta porque outros irmãos estão contribuindo para que ela seja aberta. Então é o mesmo contexto. A gente não ganha Bíblias? Não ganha, irmão? E a gente ganha a Bíblia, eu vou chamar aqui para nós, né, que os irmãos estão assistindo, é o 0800, não é assim? Mas a realidade é fruto do trabalho de outras pessoas. Então nós precisamos compreender isso e vivenciar o amor partilhando.
né? Vivendo a koinonia, né? Que é uma comunhão que vai além, um ajudando o outro nas suas necessidades, nas nossas aflições, mas cada um de nós compreendendo o nosso papel dentro da igreja, tá bom? Então vamos orar por isso. Quero pedir aos irmãos que possamos orar nesse momento. Quero pedir à irmã Gislene que nos eleva a Deus em oração, num tom maior, tá bom? Pedindo a Deus pelo trabalho, pedindo a Deus pelos irmãos que estão conosco. A nossa irmã Andréa também está conosco, Deus abençoe. Né? A Adriana, colocando toda a igreja na presença do Senhor e os missionários que estão nos campos. Amém? Senhor, colocamos aqui diante da Tua presença, Pai. Abençoa essa família que abriu a porta, Senhor, para nós estar aqui administrando a Tua palavra, tendo mais sabedoria, mais entendimento, Senhor. Abençoa cada pessoas que entraram nas redes sociais, que não estão presentes aqui, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. Abençoa também a Marinalva, o pastor Olímpio, Senhor, que o Senhor possa usar ele para trazer a palavra para cada um de nós. Abençoa também a vida das crianças, Senhor, que o Senhor possa estar dando entendimento, sabedoria e protegendo elas de todo mal, Senhor. Amém. Coloco também a vida da Leandra, do Marcos, da Maria, Senhor, do Thaleson, do Robson, Senhor, da Adriana, do esposo dela, dos filhos dela, Senhor, da tia Lídia, Senhor, da Aline, do Ricardo, Senhor, daquelas crianças que conhecem a Tua palavra, mas com essa pandemia, Senhor, muitas pessoas estão com medo de sair de casa, Senhor, ou estão com trauma, Senhor. Abençoa cada família que perderam seus familiares, Pai. Cada um que estão aqui que não estão, Senhor. Abençoa a obra de Boteiros, essa igreja que vai inaugurar em Campestre, Senhor, que nós venhamos mais trazermos nós mais sabedoria, mais entendimento para cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando também, tocar também nos hospitais, Senhor, nas cadeias, nos vereadores, nos prefeitos, Senhor, nos policiais, Senhor, cada rua aqui desse município, do Campestre, de todas as regiões, Pai. Nós colocamos também a família do pastor Olímpico, da Marinalva, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada família, Senhor. Abençoa também essas pessoas que não conhecem o Teu amor, o Teu poder, Pai. Dá entendimento, sabedoria também, Senhor, tirando o coração de pedra, Senhor. Cada um, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, dando sabedoria cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Agradeço também, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, cada um que está aqui presente, Pai. Eu coloco todos em Tuas mãos, Senhor, que onde as nossas mãos não possam alcançar, do Senhor possa estar alcançando, Pai. Coloco também a vida da Carla, Senhor, a vida da Jéssica, da Alice, do pai deles, Pai. Cada um que o Senhor possa dar entendimento, possa abrir a palavra, Senhor, que possa entender, Senhor, o versículo, Senhor, que não possa entender, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. Eu Te agradeço todos os dias, Senhor, que o Senhor tem me dado força, dar sabedoria e entendimento para cada um de nós. Eu Te peço, Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai. Amém. Amém. Então possamos crescer sempre juntos, né? Andando firmes na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tem algum pedido, você pode colocar no SMS. Pastor, hoje, mais tarde, eu vou estar respondendo a cada um, né, após o culto, agradecendo a Deus pela vida de todos e orando, intercedendo por vocês, tá? Que Deus abençoe cada vez mais e mais, que possamos crescer firmes aí na presença desse Deus, que é bondoso o tempo todo, como a palavra nos diz, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então não deixe de orar por nós, por mim, por Nalva, pela Igreja Missão Batista. Em janeiro teremos aí, janeiro não, 31, né, Nalva? Dia 31. Dia 31 de janeiro a igreja vai passar. 31 de dezembro. De janeiro não, dezembro, obrigado, não, mudança de ano. 31 de dezembro estaremos passando juntos, né? Realizando novos batismos, celebração de ceia e comunhão. E na transição do 31 também para 1º de janeiro de 2021 estaremos juntos também passando em oração, agradecendo a Deus. Que todos nós possamos buscar cada vez mais uma vida de fidelidade, amor e busca contínua da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor, bendizer o nome dEle. Já oramos, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos louvar a Deus, com o nosso Deus é poderoso.
nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, surgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas sabemos, mas esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus é por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus é por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém, meu irmão, minha irmã? Mas vocês estão muito quietos, vocês estão cantando, mas não estão batendo palma, né? Igreja Batista não é proibido bater palma, não, né? Igreja Batista é uma igreja alegre, né? Que bate palma, que louva o Senhor, tá? Com esta forma também. Essa forma de adoração é bater palma. A gente não bate palma. Tem gente que bate palma para político, né? Não é assim? Bate palma para artista. Ah, aquela coisa, aquela energia. E o time de futebol? Quando marca um gol, pula, né? Aquela coisa toda. Mas quando é para Jesus, está morrendo, está se acabando. Não, para Cristo, claro, com toda a reverência e respeito, né, à ordem do culto, à liturgia, mas o fato é, a gente tem que fazer ainda com mais vontade, com mais gana, né? Com mais alegria, porque a gente está fazendo para quem? Para Cristo. E a tradição, como eu tenho dito aos irmãos, as tradições não vão ser superiores à palavra de Deus na nossa vida, né? Então nós precisamos, que enquanto igreja, compreender isso também. Viver, mas viver de forma intensa esse amor e louvar a Deus de forma que o nome dele seja exaltado. Maravilhosa graça. Os irmãos lembram? Lembra? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Amém?
a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Amém? Agora melhorou. Agora está segundo o propósito e a vontade do Senhor, né? Que possamos viver isso. A Ana acabou de entrar, viu? A Ana, eu estava te esperando aqui, Ana. Via online, viu, Ana? Ao vivo e a cores. Deus abençoe a irmã Tereza, a Ana, né? Que Deus derrame ricas bênçãos. Que o Senhor possa cada vez mais falar aos seus corações e mostrar o quanto é bom estarmos juntos, né? Sempre, né? A igreja hoje reúne online, reúne presencialmente, mas ainda que estejamos online, podendo assistir, o melhor ainda é estarmos perto uns dos outros. Tá? Vamos louvar o Senhor com poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação.
seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Ele venceu a morte por nós. Então, portanto, a gente deve viver, né, somente para Ele, para a glória dEle. Tudo que a gente faz tem que ser para a exaltação e adoração do nome do Senhor. E há nele, somente nele, é o poder da salvação. Então, creia no sacrifício de Jesus, creia na palavra de Deus, quando ela nos diz claramente que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então, confie de todo o seu coração, para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar a Deus com Não Mais Eu. quer vir após mim,
Jesus vive em nós. Vamos declarar isso. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Amém? Vamos orar. Deus, nós rendemos graças a Ti, Pai. Obrigado pela oportunidade e o privilégio que o Senhor tem nos concedido de podermos estarmos juntos, Te bendizendo, exaltando, juntamente com os irmãos e irmãs que aqui estão, como também os nossos irmãos e irmãs que estão conosco via live, Pai. Que o Senhor possa, de uma forma toda especial, estar falando ao coração, fortalecendo, ó Deus, e tendo os seus corações cada vez mais transformados pelo poder que há no Evangelho do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, que haja transformação, que haja renovação, que haja, ó Deus, regeneração do Senhor, para a honra e glória tão somente do Teu santo nome. Amém. E tudo aquilo que aqui fizermos, ó Pai, desde os cantos que entoamos ao Senhor, possa chegar diante do Teu santo trono como cheiro suave e agradável a Ti, Pai. Senhor. Em nome de Jesus agradecemos ao Senhor e que o Senhor possa continuar sendo o centro desta celebração, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Que bom. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Meu querido irmão, querida irmã, vamos estar meditando na palavra do nosso Deus, em especial no capítulo 8 do Evangelho de João, que é um texto muito rico, né? Um texto que nos traz à tona a importância, as nossas mentes, à tona os nossos pensamentos, a importância de nos assemelharmos cada vez mais com o Senhor Jesus. E em especial ao propósito pelo qual Jesus foi enviado a esta terra. Evangelho de João, capítulo 8. Vai ser do versículo 1 em diante. Porque aí nos traz à tona, a nossa memória, a importância de não sermos juízes de quem quer que seja, mas sermos aqueles que Deus enviou para anunciar as boas novas, anunciar a salvação, anunciar a redenção, anunciar realmente a libertação de todo aquele que confia e crê no Senhor. E quando digo libertação, aqui não é só num contexto espiritual, mas digo libertação num contexto espiritual, num aspecto da nossa vida humana, dos nossos anseios, das nossas falhas. Maria, quietinha, senta aí bonitinho do lado da titia. Isso, não, no sofá, bonitinho, direitinho. Uma moça bem educada, ué. Aí isso, muito bem, amém? E aí o que acontece? Voltando a essa retórica que é tão importante para nós precisamos compreender isso. Às vezes nos colocamos mais na condição de juízes do que aquele que anuncia a salvação, daquele que anuncia as boas novas de redenção, para todos sem exceção. E na vida, nós vamos deparar com muitas circunstâncias que se assemelham com esse texto, com essa história, que muitos aqui já leram e já estudaram, né? Que é a mulher adúltera. Mas qual a atitude que a gente deve ter? A atitude de Cristo
ou a atitude dos fariseus e sacerdotes daquela época que esqueciam da misericórdia, da graça, da fé. Nós precisamos nos atentar a isso. Não deixarmos com que a dureza do nosso coração, as nossas atitudes, os nossos erros do passado possa corromper a nossa mente cristã nos dias de hoje. Porque às vezes a nossa mente ela é corrompida por aquilo que éramos no passado. E pelo fato de termos vivido um passado conturbado, um passado de pecado, um passado de perdição completa, quando nos convertemos, se não nos atentarmos, passamos a achar que somos melhores do que os outros. E esquecemos de quem éramos. Esquecemos de quem nos salvou. Esquecemos daquilo que Deus fez por nós através de Cristo e a sua misericórdia, que era incomparável. Vamos ler o texto então. Capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras de manhã cedo. Ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então, os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Eles diziam isto para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não há texto mais precioso do que esse, né? De nós percebermos aí a grandeza do amor de Deus. A grandeza daquilo que Cristo fez por nós. O porquê dele ter vindo. E ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para todos, sem exceção. No entanto, esse povo, que era um povo bem religioso, conhecedor da lei de Moisés e de tudo que era determinado pela lei, eles haviam, ao longo da sua história, da sua religiosidade, se esquecido dos preceitos mais importantes da lei. E Jesus havia os exortados anteriormente. Se abrirmos a Bíblia, volta lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, nós vamos ver o quanto Jesus exorta a esse povo a ter realmente, ou melhor, a viver a palavra de Deus da forma correta, da forma reta. Mas eles haviam esquecido de alguns pontos que eram tão importantes. Eles haviam esquecido daquilo que era necessário para a vida daquele que declara servir a Deus, daquele que diz estar com Cristo ou viver o Evangelho da forma coerente e correta. No versículo 23, ele vai dizer: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que é de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas? Uma das coisas que eles esqueceram, o que foi? A misericórdia. Eles perderam o sentido e não entenderam mais, se perderam totalmente naquilo que se chama compaixão, misericórdia. Eles tentam a Jesus trazendo aquela mulher na presença de que foi pegada realmente no ato de adultério, e pela lei deveria não só ela ser apedrejada, mas também o homem. Os dois eram para ser tirados de dentro da arraial. No entanto, eles levam somente a mulher para tentar ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo esquecem daquilo que era mais importante. A misericórdia, o que ele diz? A misericórdia, porque das dívidas a importância da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quando a gente esquece isso, acabou, né? E aí vem um ensinamento para nós em relação a isso.
que nós temos que nos atentar para nos deixarmos ser movidos para esse lado. A gente pode se tornar um legalista? Pode, não pode? Pode. Religiosamente falando. Quantas pessoas às vezes olham para alguém porque tão somente está com a bermuda, ou está com uma calça jeans, ou está com brinco, com batom e diz, aquele lá não serve não, aquele vai para o inferno. Tem ou não? Tem. Tem muitos que pelo fato, e olha que viveram uma vida no passado, eu falo enquanto seres humanos, porque a gente tem que avaliar a nós mesmos. Aquilo que Jesus fez tanto com Pedro, né? Pedro, quando ele deixa de cumprir a palavra que era anunciar o evangelho e vai pescar, volta a pescar, Jesus vai ao encontro dele e diz, Pedro Bajona, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes, Pedro Bajona, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Na 3ª vez, Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas, então apacenta os meus cordeiros. Porque às vezes nós esquecemos do foco. O foco é apacentar, o foco é salvar, o foco é levar as vidas ao conhecimento de Deus para que elas possam ter a alegria da salvação, como no passado nós não tínhamos. Você tinha no passado, irmão? Hoje você entende mais, né? Como o irmão também entende, como todos que aqui estão entendem. Mas no passado a gente vivia o quê? Com peso nos ombros, né? Cheio de falsas culpas. Ou porque vivia também uma vida fora do propósito de Deus, fora da vontade do Senhor, mas incrível que pareça, ao longo da história recebe a Cristo e agora passa a cobrar dos outros aquilo que nem mesmo a própria pessoa vive. E isso que aconteceu quando Jesus repreende ali, de uma forma muito sábia, né? Porque ele risca o chão, ninguém sabe até hoje, nenhuma teologia do mundo determina ou explica o que Jesus escreveu no chão. Não existe. E aí, literalmente, ele faz aquela pergunta séria, de qual dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que foram deixando de um para um, né? E foram todos embora. Nós temos que ter cuidado para não agirmos como os religiosos daquela época. Nós temos que ter cuidado para não termos a mesma atitude farisaica. E o ser humano é assim. Às vezes ele pode cobrar algo de qualquer um de nós, sendo que ele mesmo não consegue viver aquele padrão que ele quer que o outro viva. Você tem que fazer isso, você tem que ser santo, perfeito. Sim, você tem que buscar santidade, buscar cada vez mais na presença de Deus, uma vida de comprometimento. Sim! Mas você não vai ser perfeito. Só teve um que foi perfeito, Cristo. Portanto, naquilo que eu faço de melhor, porventura tem alguém que não faz. Mas, porventura, algo que você faça de melhor que eu não faço. E que nós unimos uns aos outros em amor diante do Senhor Jesus para vivermos a palavra de Deus, mas vivermos em compaixão, em misericórdia. Tendo cuidado uns dos outros. Se tem algum fraco, estenda a mão, levanta. Se tem alguém doente, vai lá, ora. Está alguém alegre? Cante louvores com ele. Está triste? Louve a Deus. Mas nós somos tendenciosos. O ser humano, na sua essência pecadora, é tendencioso ao quê? Eu vi isso, fulano está lá naquela circunstância e está terrível. Não tem jeito mais. Não é assim? Jesus nos mostra o contrário. Então é importante aprendermos que não devemos jamais nos colocarmos na condição de ajudadores daqueles que vão realmente, como enquanto servos e servas do Senhor, estender a mão para o fraco, estender a oração, ir lá e tentar de todas as maneiras resgatar. De todo jeito. Agora, se não há possibilidade, é a própria pessoa, mas nós temos que usar de misericórdia. De misericórdia. E Deus começa a operar, Deus começa a fazer aquilo que é o querer dele. Mas vivemos tempos difíceis porque as pessoas esqueceram da misericórdia. Se pauteiam em uma justiça que é mais uma justiça vingadora, né? Porque me desagradou. Toma. Quanta bobagem que a gente fala de vez em quando, não? Fala sem
perceber, às vezes sem nem entender, solta. Tá. E quando percebe, vixe, o que eu falei? Deixa, se pudesse pegar, né, Leandro? Pegar a palavra e empurrar para dentro de novo. Mas não dá, né? Porque já foi solto. Mas pode fazer algo, levar a outra, né? A outra com misericórdia, com perdão, com amor, né? Que faz com que realmente as pessoas se acheguem a Deus. Mas Jesus mostra de forma muito clara que nós precisamos aprender a não ser juízes, mas sim aqueles que anunciam as boas novas, para que outros também possam estar. Essa mulher, ela estava numa condição de morte. Ela estava numa condição de realmente fim. Que não é muito diferente das nossas vidas em algum aspecto. Ela seria apedrejada, mas quantos livramentos Deus já nos deu? Quantas circunstâncias Deus, pela sua infinita graça, não nos abençoou de tal maneira que nós vimos a morte e Deus pôs a tua mão. Muitas e muitas. E a grande maioria delas por culpa nossa própria, né? As nossas atitudes, os nossos erros, nossas escolhas. Mas é importante entender isso. Nós precisamos não agir segundo os fariseus daquela época, mas agirmos segundo Cristo agiria. Lembrarmos que nós temos que buscar a justiça de Deus, sim. Lembrarmos que a gente tem que buscar aquilo que é reto diante de Deus, sim, mas jamais esquecer da misericórdia do Senhor, que é tão importante para a nossa vida. Todos aqueles voltaram para trás e não retornaram. E ali a surpresa daquela mulher, né? Porque ela era digna de morte aos olhos da lei, aos olhos dos fariseus, daqueles homens que estavam duros de coração. E a surpresa dela, com a mais absoluta certeza, foi enorme. Quando Jesus começa a mostrar a ela a importância de vivermos no Evangelho que realmente represente a Ele. É o amor dele. Ainda que ele foi levado a ser provado naquele momento se ele seria fiel.